pessoas! Estamos juntos com vocês novamente, tratando do nosso assunto preferido, ciências da natureza e suas tecnologias. E você vai se lembrar comigo que até o momento, o assunto do momento foi exatamente sobre geração de energia. Nós vimos várias fontes energéticas que estão disponíveis aqui no nosso Goiás, no Brasil e até mesmo no mundo. Você percebeu comigo que essas fontes, elas são divididas basicamente em duas áreas, que são as não renováveis e as renováveis, não é? Essas renováveis, inclusive, que hoje, para sua aplicação larga, elas têm aí uma grande promessa, um grande incentivo. Exatamente porque as não renováveis, elas costumam não envolver, as renováveis, me desculpem, elas costumam envolver a não poluição do ar e outros tipos de poluentes aí que a gente pode citar, tá, no dia de hoje. O que eu quero fazer? Qual que é a nossa intenção hoje juntos aqui? Nós precisamos, então, perceber se a gente fixou todas essas ideias. Então, hoje, a gente vai acessar o seu material para que a gente possa fazer a nossa primeira atividade de aprendizagem. Olha aqui no quadro! Então, a primeira atividade de aprendizagem, se eu quero que você, então, acesse aí o seu material, tá? Na página da atividade de aprendizagem 1, que a gente vai fazer uma dinâmica, eu e vocês, para que você possa testar os seus conhecimentos. Volta para mim. Como é que vai ser essa dinâmica? Se possível, tá? Antes que eu leia e faça a questão, eu gostaria muitíssimo que os senhores e as senhoras pudessem fazer antes de mim. Porque é desse jeito que você vai ter uma aprendizagem um pouco mais ativa, que você vai conseguir, então, antes de mim, perceber se entendeu ou não entendeu. Aliás, quando você faz por esse método, certeza de sucesso, você consegue, no mínimo, ter a dúvida necessária, né, para que você possa estudar depois e correr atrás dessa dúvida, não é? Caso, obviamente, eu não consiga aqui resolver a sua dúvida virtualmente, como estamos fazendo, tá? Então, fica o meu pedido encarecido. Antes de eu fazer, pausa esse vídeo e tenta fazer, se for possível, tá bom? Se não, me acompanha aí, vamos ver como é que são essas questões. Vem comigo! A primeira questão que está lá na sua atividade de aprendizagem é a seguinte. Veja, a fonte de energia que não é consumida totalmente ou não tem um fim pré-determinado é chamada de quê? Letra A, improvável. Letra B, renovável. Letra C, não renovável. E letra D, contornável. Vejam vocês, já respondendo a essa pergunta, que a letra A e a letra D não fazem sentido, né? Improvável e contornável nada tem a ver com o que nós falamos. Então ficou apenas renovável e não renovável. Por óbvio, ele está se referindo à energia do tipo a energia do tipo renovável, tá? Para esse caso, é energia que não é consumida totalmente ou então que não tem um fim pré-determinado. Voltamos aqui. Fato é o seguinte, essas energias não renováveis, do tipo eólica, solar, geotérmica, maré motriz e a própria hidroelétrica, tá? Esse tipo de geração de energia, eles são chamados de renováveis. Porque para que eles possam voltar a servir enquanto fonte energética, eles precisam seguir um ciclo. E esse ciclo não é longo. Esse ciclo tem que estar disponível dentro de um intervalo de tempo de vida humana, tá? Então, nesse caso aí, nós temos a energia renovável. Combinado? Vamos para o próximo, segunda questão. Essa segunda questão aqui é um pouquinho diferente, porque, veja, eu tenho aí um banco de palavras, essas que estão aí em amarelo para mim e para vocês. Água, chove, hidrelétrica, hidrográfica e fonte. E com essas palavras, a gente precisa completar convenientemente as lacunas. Tipo assim, esta, tananã, você vai escolher a palavra, é variável ao longo do ano, porque depende do quanto tananã
nas cabeceiras dos rios. Afinal, é essa, tananã, que irá mover as turbinas. Também devemos considerar que para que haja bom funcionamento de uma usina, tananã, a ação de conservação ambiental na bacia, tananã, é essencial. Então, essa tentativa tenta alocar cada uma dessas palavras aí nas lacunas de forma que a sentença faça sentido, tá? Sem mais delongas, eu vou responder aqui para vocês. Vem comigo. Então, o que você pode fazer para completar é o seguinte: esta fonte é variável ao longo do ano. Vocês vão entender por que daqui a pouco estamos falando que é variável. Porque depende do quanto chove nas cabeceiras do rio. Afinal, é essa água que irá mover as turbinas. Também devemos considerar que para que haja bom funcionamento de uma usina, estamos falando de hidrelétrica, a ação de conservação ambiental na bacia hidrográfica, ela vai ser essencial. Temos que proteger a bacia hidrográfica para que a gente não escasseie esse recurso. Pelo menos essa daqui é que é a intenção. Volta para mim. Eu disse para vocês na aula passada que a maior parte da nossa matriz energética brasileira está baseada em hidrelétricas. E aí nós temos esse fato, né, de que, por exemplo, aqui em Goiás, que tem algumas usinas hidrelétricas em funcionamento, tá? Aqui em Goiás, quando tem, por exemplo, agora os meses de fevereiro, março, abril, nós temos chuvas, não é? Portanto, as bacias hidrográficas, elas estão enchendo nesse momento. Depois disso, ali pelo nosso inverno brasileiro, ali primavera nossa, ali mês de setembro, agosto, a gente já tem a finalização dessas chuvas. Começa um período de seca, e esse período de seca vai baixar o nível da água, né? Então se pergunta, professor, se um momento está alto, tá bom, e depois está baixo, não está bom, não está gerando o suficiente, como é que a gente faz? Aqui no Brasil, nós temos um sistema elétrico integrado nacional. Ou seja, se aqui em Goiás, por exemplo, eu tenho uma seca muito grande, lá no sul pode acontecer de estar com os níveis de água muito normalizados. Então acaba que uma coisa acaba compensando a outra. Como está tudo interligado aqui no nosso país, tá? Nossa rede é praticamente mais de 90% interligada no país inteiro. Onde estiver com baixa de água, em outro lugar vai estar normalizado ou vai estar com alta, por exemplo, e uma coisa acaba compensando a outra. Esse é a grande vantagem do nosso sistema elétrico brasileiro, essa questão da interligação, tá? A desvantagem é que se dá um problema dentro dessa interligação, toda uma localidade ela acaba ficando aí sem energia, como aconteceu, por exemplo, ali no estado de São Paulo, né? Houve um problema aí no fornecimento e todo estado não, boa parte ali da cidade de São Paulo acabou caindo, né? A energia. Esse aí é que é a questão. Beleza? Então é isso, esse é o preenchimento. Terceira questão, são 5, vem comigo. A terceira questão diz assim, é só para a gente poder marcar o X. Qual o tipo de energia que é produzido pelo movimento, veja aqui, dos ventos? Dos ventos. Letra A, maré motriz. B, heliotérmica. C, hidroelétrica. D, eólica. Vamos lá, pessoal. Professor, sem mais delongas, vai te responder. Vem comigo, então. Nesse caso aqui, então, você precisa se lembrar que a energia relativa dos ventos, ela tem a ver com a energia do tipo eólica, né? Eólica sempre vai se referir aos ventos. Lembra dos cataventos, lembra aí para nós dos aerogeradores que tem lá no Nordeste que estão fornecendo energia. Por que que não é nenhuma outra? Vem comigo aqui. Não é nenhuma outra das opções, porque maré motriz vem de maré mesmo, né? A água do mar ali batendo, gerando energia mecânica para depois gerar energia elétrica. Não rola. Heliotérmica é um nome em desuso, mas ela tem a ver com a energia que vem do Sol, exatamente por conta aqui desse prefixo hélio, tá? Hélio é o deus grego do Sol, que dá nome, inclusive, hoje aí ao elemento químico hélio,
que é um elemento extremamente abundante no Sol. A partir das reações de fusão nuclear, você tem a junção de dois átomos de hidrogênio para poder formar o hélio. Então, toda vez que você ouvir hélio, é uma espécie de apelido que se dá para o Sol. Hidroelétrica, a gente acabou de conversar. A hidroelétrica, então, aproveita a energia das quedas d'água, a pressão advinda disso, para poder, então, gerar energia. Portanto, a energia eólica, letra D, é exatamente o nosso resultado, é o que a gente queria. Quarta questão, vamos lá. Espero de coração que você esteja aprendendo, tá? Que você esteja fixando cada uma dessas coisas. A quarta questão, senhoras e senhores, tem intenção de colocar para nós um VOF. A gente vai ler cada uma aí das afirmativas e vamos dizer se é verdadeiro ou se é falso. Vamos lá. Afirmativa ázima, letra A. O hidrogênio é o menor elemento químico conhecido. Até aí, beleza, é verdade. O hidrogênio é o primeiro elemento ali na tabela periódica, não é? Então tá certo. E está muito presente no nosso dia a dia. Pior que tá. Nós temos aí abundância de hidrogênio no nosso planeta, tá? Então o hidrogênio está correto, ele está presente, inclusive, aí, fazendo parte da molécula de água, para vocês terem ideia. Então, verdadeiríssimo. Letra Bzima. No Brasil, a biomassa mais utilizada para geração de eletricidade atualmente é oriunda das sementes de girassol. Isso aqui tá falso do Paraguai, tá? Falsificado. Isso aqui não é verdade. Por quê, professor? Volta para mim. Eu digo para você que no caso do Brasil, a biomassa principal que a gente utiliza vem do milho e da cana-de-açúcar. Não vem da semente de girassol aqui para nós, tá? Então vem desses dois. Lá nos Estados Unidos, eles usam demais o milho, por exemplo, para poder produzir álcool, enquanto nós aqui acabamos utilizando a cana-de-açúcar para essa mesma produção de álcool, tá? De etanol, para poder movimentar os nossos carros, por exemplo, tá bom? Então é por isso que está errado, mudado aí a semente, não é girassol coisa nenhuma. Próximo. Se nas usinas hidrelétricas as águas movem turbinas que transformam a energia potencial da água em mecânica e, por fim, em elétrica. Show de bola! É isso mesmo que acontece, é isso que uma usina hidrelétrica faz para converter a energia. D, a energia nuclear, a qual nós não falamos porque eu quero uma aula especial só para energia nuclear, hein, pessoal? Aguarde e confie. É proveniente de reações que ocorrem no núcleo de certos átomos chamados de inofensivos. Estava tudo lindo, tudo certo, até ele chamar desses átomos de inofensivos, né? Nós sabemos que esses átomos são fontes de radiação e essa radiação pode ser ionizante, o que pode prejudicar organismos biológicos. Então, isso daqui está falso, porque de inofensivo não tem nada. Vamos finalizar essa quinta e última questão para a gente conversar. Vamos lá. Complete o texto com os termos que faltam para que esse tenha um sentido, não é? Então, olha só, o texto está assim. Para a geração elétrica, perfura-se o subsolo, onde há grande quantidade de quê? Os quais devem ser retirados por condutos e conduzidos a o quê? Na superfície da Terra para transformação da energia geotérmica em elétrica. Então ele já deu uma dica muito grande, porque ele está falando de energia aqui geotérmica, não é? E aí você precisa escolher entre as opções de A até D para saber o que completa melhor, né? Então vamos lá, eu vou reler e aí eu mesmo já vou completar aqui para vocês, tá? Para completar corretamente, poderia ser assim. Para geração elétrica, perfura-se o subsolo onde há grande quantidade, veja, de vapor e água quente, certo? Porque está falando de geotérmica, os quais devem ser retirados por dutos e eles são levados para onde? Para um gerador, tá? O gerador é que transforma isso em energia elétrica na superfície da Terra para a transformação de energia geotérmica em elétrica. Portanto, aí, se você marcou a letra A, tá lindo, maravilhoso
é isso mesmo que queríamos dizer para vocês. Pessoal, espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha se testado, tá? Para ver até aqui, até onde você conseguiu compreender toda essa informação. Isso é importante para que você, no futuro, faça qualquer tipo de escolha relacionada ao tipo de energia que, eventualmente, você ou o próprio governo, eles vão poder utilizar. Nós ainda vamos mais profundamente dentro dessa temática, tá? As próximas aulas vão mostrar para a gente até onde a gente consegue ir. Te agradeço demais por estar conosco, por sua paciência, tá? Por todos os comentários que vêm enviado para todos nós. Isso com certeza nos dá muita força para que a gente possa continuar. Mas olha, não se esqueça, tamo junto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.